How you doing, guys? Yeah, I hope you guys doing alright. Because today I'm bringing to you guys something ridiculously phenomenal that everybody should know. É isso mesmo, pessoal. Hoje eu trago um tópico, um assunto que potencialmente é do seu grande interesse. Uma das perguntas muito comuns que eu sempre recebo dos meus alunos, principalmente aqui no Brasil, é a pergunta clássica: Elder, por que eu tenho dificuldade no meu listening? Cara, eu tenho uma grande dificuldade no meu listening. Eu tenho dificuldade para assistir filmes, eu tenho dificuldade às vezes para ouvir uma música, eu tenho muita dificuldade, Elder. Por que eu tenho essa dificuldade no meu listening, tá? É uma grande dificuldade. Me ajuda! Essa é uma das perguntas, uma das afirmações mais comuns que eu recebo no meu dia a dia. O grande motivo da dificuldade que você, potencialmente aluno brasileiro, tenha, eu quero dizer o seguinte: se você tiver hoje eu ousaria dizer, 25 a 45 anos, se você tem hoje entre 25 a 45 anos, potencialmente você está sofrendo ou você está tendo também essa mesma dificuldade. Mas eu vou explicar para você de uma forma estudada, tá bom? Eu quero dizer aqui que tudo que eu vou passando aqui agora para vocês não é uma simples afirmação que eu acordei do nada e comecei a falar. Não, são coisas que foram estudadas, tá bom, pessoal? Que eu estudei e eu vi que existem muitos colegas também que acabam estudando tudo aquilo que eu vou passar para vocês. Você tem grandes dificuldades, o aluno brasileiro tem grandes... Eu estou falando aluno brasileiro porque é a minha audiência, é a grande maioria dos meus alunos são brasileiros. Então eu estou falando para você, aluno brasileiro. Então essa experiência, todo esse estudo que eu vou passando para vocês, esses dados do estudo, eu estou passando para a minha audiência, para o meu aluno brasileiro, tá bom? Então vamos lá. Se você é aluno brasileiro entre 25 e 45 anos, você tem essa grande dificuldade por causa desse motivo dessa palavra aqui, ó. Language exposure. É isso mesmo. Language exposure. O que seria isso, Elder? Language exposure. Language exposure because é uma das coisas que também chama muito a minha atenção quando eu comecei a dar aulas e comecei a ensinar para alunos brasileiros. Pessoal, o motivo, a grande dificuldade pela qual você tem dificuldade de assistir filmes com legenda, principalmente filmes com legenda. E o aluno fala assim: nossa, faz confusão, Elder. Eu não consigo. Ou às vezes ele tem dificuldade de ouvir, ou até mesmo acompanhar um filme com legenda. É por esse grande motivo. Language exposure. O que seria isso, language exposure? Language exposure é o que a gente chama de exposição linguística, ou exposição de idiomas, ou exposição de língua. A exposição de idiomas é um dos processos que todo ser humano passa ao longo da vida. Por exemplo, uma coisa muito bem prática: você mora no Brasil e o Brasil tem o português como a língua oficial. Só que você precisa entender que existem filmes coreanos, existem filmes japoneses, existem filmes em alemão, existem filmes em francês, existem filmes em vários outros idiomas. Aí onde entra a grande dificuldade do aluno brasileiro. Vou falar uma coisa para você. Language exposure, exposição linguística, é uma das coisas que nunca esteve ou esteve muito pouco presente na sociedade. Isso numa questão, eu quero falar isso numa questão, vou falar aqui de uma questão meio social, entre aspas, política. Por quê? Eu quero que você entenda isso. Vamos lá. É um assunto um pouquinho potencialmente técnico e com muito detalhe, por isso que eu quero que você preste atenção, para que você possa entender o motivo pela qual você tem dificuldade de entender, ou seja, o seu listening um pouquinho devagar, ou você tem grandes dificuldades até mesmo de assistir um filme com legenda. Em outros países, pessoal, por exemplo, se você estiver no Japão, se o filme for em português, o japonês vai assistir o filme em português, com áudio em português, com legenda em japonês. Se você for para a Coreia, o coreano, é muito comum, supostamente, o coreano ele vai assistir o filme em português, o áudio em português, com a legenda em coreano. Se ele tiver assistindo um filme em italiano, tá? Vamos supor, se você for para a Itália e o italiano tiver assistindo um filme em espanhol, ele vai assistir o filme em espanhol com legenda potencialmente em italiano. Se você for para os Estados Unidos, eles assistiram um filme em francês, o áudio vai estar em francês com legenda em inglês. Essa dinâmica é muito comum em praticamente quase todos os países. Eu falo isso principalmente em muitos países que eu morei, em muitos países que eu visitei. Então não estou apenas falando aqui de uma forma aleatória, tá? Também estou falando isso por experiência cultural e social de muitos países que eu passei. Então, isso é fato, tá bom, pessoal?
E uma das coisas que eu observei, a primeira coisa que eu cheguei no Brasil, eu lembro como se fosse hoje a minha experiência de terror. A minha experiência de terror, um dos primeiros filmes que eu assisti aqui no Brasil, quando eu cheguei, foi na época que foi lançado Mission Impossible com Tom Cruise. E quando foi lançado aquele filme Missão Impossível com Tom Cruise, cara, foi a coisa mais, foi a coisa interessante, porque pela primeira vez eu ouvi a voz do Tom Cruise em português, que eu achei a coisa mais ridícula do mundo. Desculpa, pessoal, mas é verdade. Uma voz muito estranha, muito esquisita, dublado. Vocês aqui no Brasil assistem filmes dublados, ou seja, culturalmente falando, vocês assistem, vocês cresceram assistindo filmes, vou falar filmes, como vocês dizem, filmes americanos ou filmes estrangeiros, dublados, ou seja, em português. E isso, pessoal, acabou prejudicando um pouquinho essa vossa language exposure, ou seja, essa exposição linguística acabou prejudicando um pouquinho vocês nesse sentido. Por quê? Porque você não teve essa exposição para que você tenha essa sensibilidade linguística. E isso, de certa forma, acabou prejudicando você e muito. E eu entrei um pouquinho na história e eu acabei pesquisando, entendendo por quê. Pessoal, vocês sabem que o Brasil, historicamente, politicamente falando, vem de um sistema e vem de um regime militar. Todos vocês sabem. E vocês sabem que naquele tempo da ditadura, e isso não aconteceu somente no Brasil, isso aconteceu em muitos países também, eles tiveram o que eles já conhecido como censura linguística. É isso mesmo, onde as autoridades, principalmente as autoridades do governo militar, eles tinham a necessidade de ter o controle. Muitas coisas que estavam sendo ditas nas rádios, nas TVs e tudo mais. Inclusive, para sua curiosidade, se você não sabia, muito tempo atrás, existia até um departamento, nas maioria das emissoras, existia um departamento onde os militares eles faziam essa fiscalização de tudo que estava sendo dito na TV ou na rádio. É isso mesmo. Então esse é o motivo pelo qual o conteúdo do Brasil foi passado para vocês de uma forma, ou seja, dublada. Por quê? Por causa, historicamente, da cultura do regime militar que o Brasil viveu por muito tempo. Então, esse é o motivo pelo qual os militares eles tinham essa necessidade. Vai passar na TV, tem que passar, não pode passar. Por quê? Porque eles tinham aquele receio que, potencialmente, eles estivessem passando algum tipo de informação subliminar, né? Porque, sabe, militar que, né, tinha sempre aquela visão, aquela mentalidade de ter o controle sobre absolutamente tudo. Ou seja, não tinha uma democracia. Então, por causa disso. Então, isso acabou prejudicando de que, de certa forma, as pessoas não acabaram tendo essa sensibilidade. Então, você cresceu ouvindo filmes, assistindo filmes em português. Uma coisa muito clara, gente, é o seguinte: eu entro para um restaurante para tomar, eu entro para almoçar em algum restaurante, eu entro para um café, eu entro em algum café, algum restaurante com um amigo falando inglês, falando francês. Aqui no Brasil, nós seremos o centro das atenções. Ou seja, as pessoas... por quê? Por causa dessa sensibilidade linguística que as pessoas não estão acostumadas, não foram expostas, que é o que a gente está aprendendo aqui, ó, exposição linguística. Não, as pessoas não foram expostas a esse tipo de coisas, de informação. Ou seja, as pessoas falando outros idiomas, assim. Uma das coisas muito comum, eu entro para um restaurante falando inglês, todo mundo fica assim, ó. Todo mundo fica olhando pra gente, que se eu esteja falando inglês ou francês ou que idioma que for, nós teremos o centro das atenções. Por quê? Exposição linguística. As pessoas não estão acostumadas com isso. Então, se você for em qualquer outro país do mundo, isso é uma coisa muito comum. Você pode estar na França, o cara falando português, alemão, ou seja lá que idioma que for, ninguém olha. Por quê? É muito comum, porque eles já cresceram com essa sensibilidade, essa exposição linguística. E que no Brasil, infelizmente, essa informação ou essa cultura de exposição não foi feita. Por que eu dei o exemplo de se você tem 25 a 45 anos? Porque eu fiz um cálculo, é um cálculo de estudo, lógico, não foi apenas eu, mas é um cálculo de estudo baseado com a popularização da internet e da TV a cabo em massa, tá bom, pessoal? A popularização da internet, a popularização da internet e da TV a cabo, a TV paga, isso numa visão em massa, ou seja, as pessoas começaram a ter mais exposição a áudios e filmes e séries em inglês com a popularização, é isso mesmo, com a popularização da internet, com a popularização das TVs pagas. E isso acabou o quê? As pessoas acabaram tendo essa exposição. Mas antes disso, falando isso de uma soma de 15 anos atrás, essa exposição não era tão, vamos assim dizer, acessível numa visão em massa. Então por isso é que eu fiz esse cálculo. Por quê? Porque quem tem hoje 25 anos, 30 anos, potencialmente ele cresceu assistindo filmes dublados. É isso mesmo. Sem contar que
que a revolução da era DVD, que entrou no mercado com essa opção de você ter a opção de colocar em inglês, isso foi muito, sei lá, muito recente, 15 anos atrás, vamos assim dizer, fazer um cálculo, 15 anos atrás. Então é muito novo. Então por isso é que eu faz-se essa estimativa. Então, se você quer entender hoje, se você sempre quis saber o porquê que você tem essa dificuldade, é exatamente language exposure, ou seja, exposição linguística que, infelizmente, por uma questão social e cultural e política, automaticamente você foi prejudicado. Agora você diz, tá, Eldo, o que eu posso fazer para isso? A única coisa que eu posso dar, a dica que eu posso dar para você hoje é recuperar o tempo perdido. Recuperar o tempo perdido o quê? Você precisa ouvir. Gente, o nosso falar vem pelo ouvir. Tudo que você fala é porque você ouviu antes. Então, o ouvir é essencial. O listening é uma das coisas mais importantes. Como eu sempre ensinei para vocês aqui no meu canal, no YouTube e no Instagram, sempre falo sobre esse assunto. A criança, antes de começar a falar, ela ouve. Então, o processo de aprendizado linguístico começa pelo quê? Pelo ouvir. Então, minha dica para você é: ouça, assista filmes em inglês, ouça músicas em inglês, tenha essa exposição, tenta recuperar esse tempo perdido. É a única solução que você tem para realmente dar um upgrade nesse seu listening e nessa sua forma de compreensão quando as pessoas estiverem falando outro idioma. Alright? I hope you guys like the information. Espero que você tenha gostado dessa informação. Alright? Deixa um joinha para mim e seus comentários também a respeito desse assunto. Alright? Have a good one. God bless you.